Estão me ouvindo bem? Ouvindo e estou te vendo. Bom, pessoal, boa noite a todos. Espero que todo mundo que queria participar esteja a bordo. Depois dessa entrada conturbada, vamos lá. O tema dessa noite é reparação. Eu quis trazer esse tema para vocês. Eu já mencionei, meio que en passant, quando eu falei da justiça divina, mas dessa vez eu queria falar um pouco mais especificamente sobre reparação, dada a importância deste tema para a nossa redenção, dos nossos equívocos, dos nossos malfeitos e das nossas pendências. E esse assunto teria que ser tratado de uma forma um pouco mais frequente, porque quando a gente fala em justiça de Deus, a primeira coisa que a pessoa lembra é de expiação, né? A gente pergunta para qualquer iniciante do espiritismo, ou até para aqueles que já conhecem a doutrina, que mundo é esse em que nós estamos? Sai na ponta da língua, né? É um mundo de provas e expiações. Expiações e provas. Então, eu acho que até a própria denominação do tipo de mundo em que a gente está, eu acho que isso induz a gente a acreditar que quando a gente for para redimir uma falta nossa, a expiação é o passo necessário. Tá certo, é necessário, porém não é o único. Então, mais recentemente começou-se a falar em mundo de transição, são chegados os tempos, fala-se em guerras, cataclismos, suicídios, etc. Mas a verdade é que nós ainda, em grande parte, a gente ainda é um mundo de provas e expiações. Por mais que a gente queira estar em transição, isso ainda vai tomar muito tempo, né? Então, mesmo quando se fala em mundo de provas e expiações, ainda costuma haver uma certa confusão, onde é que começa e onde é que termina cada uma dessas coisas aí. Então, só para a gente falar, estar todos na mesma página, vamos dar uma rápida recapitulada. Quando a gente fala em mundo de provas, então o que são provas? Nós temos dois tipos de vivências que a gente pode ter aqui, né? Primeiro, se refere ao nosso lado intelectual, aprendizagem de novos conhecimentos, de tudo que o homem já conhece. Existe uma enormidade de coisas que a gente poderia estar explorando. Então, lá na erraticidade, ou seja, no período entre uma encarnação e outra, a gente tem, se a gente não perder muito tempo lá, perdido nas regiões umbralinas, ou então a gente pode também estar desperdiçando muito tempo aqui, com raiva e querendo se vingar, a gente assumindo o papel de obsessor, né? Isso acontece com muita frequência. Mas depois que a gente consegue ir para uma colônia
bem organizada, do tipo nosso lar, ela tem a chance de a gente aprender muita coisa que depois, quando voltarmos para cá, numa escola formal aqui, a gente pode terminar de aprender para a melhoria do nosso lado intelectual. E também, com relação ao nossa melhoria moral, temos as provas com vistas a eliminar nossas imperfeições, que ainda a gente tem muitos, né? Orgulho, vaidade, egoísmo, inveja e por aí vai. Então, existem provas destinadas. Estou ouvindo música aqui. Está vendo interferência de música. Então, por exemplo, a gente tem um problema com a paciência. A gente é muito impaciente. Então, a espiritualidade vai nos propiciar, durante a encarnação, de fazer a gente cruzar com uma série de pessoas e circunstâncias e acontecimentos que vão colocar à prova a nossa paciência. Ou nascendo junto com um irmão que a toda hora vai exigir da nossa paciência. Ou aquele cunhado chato. Brincadeira, viu? Eu gosto muito dos meus cunhados. Mas, por exemplo, a gente vai ter que passar muito tempo perdendo tempo num trânsito de uma cidade que nem São Paulo, tudo para pôr à prova aquela imperfeição que é ligada à paciência. Porque aí não adianta a gente pedir para Deus, Deus nos conceda paciência, por favor. Se a gente pedir isso, o que Ele vai nos conceder são fatos, pessoas e coisas que vai testar a nossa paciência, porque quem tem que desenvolver a paciência, infelizmente, somos nós mesmos. Então, esse é o tipo de prova com vistas ao lado moral. Por quê? Porque para cada imperfeição, por menor que seja, isso é sempre motivo de dor e de sofrimento, motivo de infelicidade. Então, por menor que possa ser, por exemplo, a gente é muito orgulhoso. Orgulho, muitas vezes, leva a gente a acreditar que nós somos melhor do que o outro. Então, muita gente que tem um excesso de orgulho realmente se dedica, por exemplo, a dominar algum assunto ou algum conhecimento e tentar ser o melhor possível para depois dizer, eu sou melhor que você, eu sou melhor que todos aqui. Para esse tipo de pessoa, a vida se encarrega de fazer o seguinte, a toda hora ele vai encontrar gente que é melhor do que essa pessoa. Por quê? Porque aí ela vai se sentir humilhada, vai se sentir diminuída, tudo para poder trabalhar esse orgulho. Agora, o lado oposto, para cada virtude que a gente conquistar, isso vai ser um motivo de felicidade. Vamos supor, a gente conseguiu atingir um nível de bondade, a gente é muito benevolente, pessoa generosa, e a vida da gente é pontilhado de fatos em que a gente foi uma pessoa boa, fez caridade e tal. A vida vai também estar retribuindo com pessoas gratificadas e a gente vai
se sentir feliz por causa disso também. Agora, expiação já é uma coisa bem diferente. De um modo geral, para diferenciar de provas, a gente pode considerar o seguinte: é a oportunidade que a espiritualidade nos coloca para que a gente fique no lugar da pessoa que a gente prejudicou. Isso em termos gerais, regras gerais. Então, se a gente arruinou com o nome de uma pessoa, com reputação, por causa de maledicência, calúnia, então, numa outra ocasião, numa outra encarnação, nós é que vamos ser caluniados e vamos ter a nossa reputação arruinada. Ah, isso é castigo de Deus? Não. É que quando a gente pratica uma coisa muito ruim, geralmente a gente não tem uma perfeita noção do mal que a gente está causando. É que nem duas crianças brigando, criancinhas pequenas ainda. Um chega e bate no outro, outro chega e morde. Então, aquele que está agredindo, muitas vezes não tem noção de o quanto é ruim apanhar e levar mordida. Então, quando o outro revida, aí que descobre o quanto que é ruim isso que ele está fazendo. Então, é mais ou menos assim, é a pedagogia de Deus funcionando para que a gente trabalhe uma falha no nosso caráter, né? Então, em linhas gerais, seria isso aí. Agora, quando a gente trata de apagar os traços de uma falta, então vamos lá. Eu falei que expiação não é tudo. Então, tudo começa com o quê? A justiça de Deus trabalha com 3 pilares básicos, um tripé. O primeiro deles é arrependimento. É onde tudo começa, porque quando a gente volta para o mundo espiritual, nós somos assaltados, assim, tomados de supetão, com todas as sensações que a carne, essa cobertura de carne, impedia e não nos deixava sentir com toda a intensidade que, como espírito, a gente consegue ter. E quando a gente acumula muitos erros, equívocos e prejudicamos muita gente, e a gente volta para o mundo espiritual, o sentimento que nos assalta é a nossa consciência cobrando tudo aquilo que a gente fez de ruim. É um pouco diferente de arrependimento. Qual é o termo? Me escapou a palavra. Bom, a gente volta lá com a sensação da culpa, né? Do remorso, essa era a palavra que eu estava buscando. O remorso fica nos remoendo, e essa sensação ruim é que determina que o espírito vai se transformar num espírito sofredor. A gente ouve muito falar disso, espírito sofredor. E por que não era sofredor aqui enquanto estava vivo? Porque a carne muitas vezes encobre tudo que um espírito pode sentir de verdade. E quando está no mundo espiritual, ele não tem como fugir, não tem como escapar, não tem como esquecer as coisas erradas que a consciência está cobrando. Como diz o Kardec, as leis de Deus estão escritas nessa consciência. É a consciência nos lembrando
das coisas que nós não deveríamos ter feito. Mas é um pouco ainda um passo atrás do arrependimento. Arrependimento é quando a gente realmente, depois de sermos atormentados tanto pela culpa, a gente começa a achar que realmente, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito isso. Eu não gostaria de ter feito aquilo. E aí começa a se criar uma condição em que a pessoa começa a implorar para Deus que tenha misericórdia, que tenha uma oportunidade de redimir. Aí é que ele fica no ponto certo para os socorristas retirarem ele das regiões umbralinas e levarem para um local onde ele possa ser recuperado e possa começar a aprender de uma forma sistemática, formal, o que representou todos os erros que ele cometeu. E aí ele começa a ser preparado para vir aqui para a expiação. Então, ele muitas vezes pede para vir numa certa situação, porque ele reconhece o erro e ele aceita que aquilo que ele fez para o outro seja feito também para ele, como uma forma dele se redimir. Esse é o espírito da expiação. Bom, e onde é que entra a reparação? Que é a última coluna aí da justiça de Deus. Reparação é fazer o bem àquele que se fez o mal. Só isso, né? Ou então, muitas vezes, o mal praticado não tem um prejudicado específico ou alguns específicos a quem que foram atingidos por aquilo. Mas, às vezes, é um comportamento que prejudica uma sociedade inteira, então é meio difícil falar em fazer o bem àquele a quem se fez o mal. Então, nesse caso, fazer o que se deveria fazer e não fez. Por exemplo, vamos supor, eu fui um filho muito ingrato. Eu não levei nem devida conta tudo que minha mãe fez por mim, tudo que meu pai fez por mim. Eu esqueço tudo isso, aí eu acho que eu não devo nada para eles. Ou nem se lembra de que existe aí uma coisa que se chama honrar o pai e a mãe. Se não for por gratidão, pelo menos em razão de dever para eles, no mínimo, a vida que foi concedida. E então, muitas vezes, uma nova chance é dada aqui para ele voltar, encontrar a mesma mãe, ou às vezes o mesmo pai, para ele fazer tudo diferente dessa vez, sendo um bom filho, sendo um filho amoroso. Essa, na essência, é a reparação. Vou contar um caso hipotético aqui para colocar as duas coisas numa perspectiva que acho que fica mais clara e compreensível. Imagine uma pessoa, ele tem um filho. O filho ainda é uma criança, mas ele é muito ocupado. A mãe também, por uma circunstância em que ela trabalha também, vive fora de casa o dia todo.
Então, eles contratam uma babá para tomar conta daquela criança. O pai sempre está muito ocupado, muito atarefado, cheio de compromissos, sempre chega tarde, viaja muito. E o filho, as poucas vezes que tem contato ou com o pai ou com a mãe, quer brincar um pouco, às vezes o pai ou a mãe está muito cansado e não tem muita paciência de dar um pouco de atenção para a criança, e vai deixando, vai deixando. E a criança vai meio que crescendo frustrado de não ter aquela atenção que ela cobra dos pais. Aí passa a primeira infância, começa a entrar na adolescência. As poucas vezes que ele consegue cruzar com o pai, fala, ô pai, vamos jogar uma bola, e ele está assim, com o celular dele, entretido, falou, agora não, filho, estou ocupado. E vai deixando, e o filho vai aprendendo a se virar sozinho e começa a gastar mais tempo no computador e no celular dele, começa a ficar mais isolado, começa a ter certos comportamentos que nem o pai nem a mãe observam, porque não estão constantemente junto deles, e vai indo, assim vai indo. E chega um momento que o filho começa a ficar um filho rebelde, começa a ter amizades não muito recomendáveis. E os pais não veem nada disso, porque não estão ali presentes. E então chega um ponto em que as companhias influenciam esse menino aí, que agora está com 15, 16 anos, e começam a envolvê-lo, por exemplo, em consumo de bebida, né? Ou então algum tipo de droga, aprende a fumar, ou experimentar maconha. E os pais também continuam ausentes e sem perceber o que se passa com o filho, até porque, não estando vivendo o dia a dia, também não percebe as pequenas mudanças que os filhos vão apresentando, né? Diferença de comportamento. Não repara muito que a própria criança está evitando os pais com medo de que eles descubram alguma coisa indevida. E assim vão criando um fosso de distância. E chega um momento em que ele se envolve com drogas, se envolve com companhias realmente prejudiciais, e a coisa vai indo. Quando, de repente, os pais acordam por um problema, a coisa já está tão avançada que não houve mais nenhum conselho nem do pai, nem da mãe. E a criança acaba virando um nem-nem, não estuda, não trabalha, prefere viver mais fora de casa, em companhia dos amigos pouco recomendáveis. E aí, quando se torna adulto, se perde completamente na vida. Aí, como essa vida passa muito rápido, os pais também, num piscar de olhos, estão de volta ao mundo espiritual. E lá eles têm a oportunidade de passar por todo o processo de revisão do que foi feito aqui. Passa pelo arrependimento. Passa por um processo onde ele fala, puxa, deixa eu consertar esse erro, meu filho. Deixa eu voltar aqui. Aí os mentores, os orientadores vão dizer, ok, mas você antes vai ter que passar por um processo
de expiação. Como assim, né? Você vai viver tudo que o seu filho viveu, vai experimentar. Aí, então, ele começa uma nova vida, e nessa nova vida, ele vai ter um pai e uma mãe totalmente ausentes, da mesma forma que ele foi, vai sentir falta dos pais, vai sentir falta de um pai que na hora de dormir conta uma historinha para eles, ou que na praia solte pipa junto com filhos, ou jogue um frescobol, ou brinque de frisbee, e que faça companhia, né? Que dê amor, que dê exemplos. E ele vai estar sempre ausente, exatamente como você fez, né? Com aquele outro filho. Mas como tem uma estrutura moral e um pouco mais estruturada, você não se deixa afetar por essa indiferença dos pais, essa ausência, mas você sentiu na carne tudo que uma ausência dos pais pode representar para uma criança. Mas você não foi para as drogas, não se envolveu com mais companhias, porque você já tinha uma formação moral um pouco melhor. Aí você se torna um adulto, se torna profissional numa área, e aí você conhece o grande amor da sua vida e resolve casar com ela. E adivinha, o filho, que foi seu filho na existência anterior, vai ser seu filho de novo. Só que você não sabe de nada disso, porque você veio para cá e esqueceu tudo. E desta vez vai ser dada a oportunidade de você fazer a coisa certa. Pegar aquele mesmo filho em que você pecou por estar ausente e não dar a orientação que ele precisava, a companhia que ele precisava, o amor que ele precisava, e agora você está sendo dada a oportunidade de fazer tudo isso com amor, né? Com carinho, do jeito que se deveria fazer, e com a responsabilidade de pai. Você vai conseguir? Isso pode cair num outro problema. Você repetir tudo de novo. O erro que você já cometeu. Aí então você cai numa outra condição de penas agravadas. Porque você não só não corrigiu o que era esperado, que você corrigisse ou que fizesse a reparação, e você ficou em condição pior ainda com aquele que foi seu filho lá atrás e que de novo foi confiado a você. Você teve a oportunidade de fazer a reparação e pode acontecer de você falhar de novo, porque a gente acaba criando um certo padrão de comportamento, né? Na medida que a gente não tem a memória do que fez lá atrás, a gente pode incorrer de novo nos mesmos erros. Então, esse é um exemplo da diferença entre a expiação e reparação, que junto com o arrependimento formam um tripé da justiça de Deus. Por isso que Kardec faz essa afirmação bem contundente. Kardec diz assim: a necessidade da reparação é um princípio de rigorosa justiça que se pode considerar como sendo
a verdadeira lei de reabilitação moral dos espíritos. É forte, né? Falando justamente da reparação. E aí ele arremata dizendo, é uma doutrina que nenhuma religião ainda proclamou. Por quê? Porque isso tem muito a ver com as doutrinas que tratam de reencarnação, né? Porque isso tem a ver com o que você fez lá atrás e a oportunidade que você tem de corrigir aquilo. E ao invés de corrigir, você não corrige, mas acaba agravando, tornando pior ainda a coisa. É isso, gente. É isso que eu queria falar sobre a reparação. Muito obrigado.